Boa tarde a todos e todas. Gente, quem está ao vivo, boa tarde a todos e todas. Damos início a mais um episódio do podcast É Animal, junto com a APAMA, Associação de Proteção Animal e Meio Ambiente. Eu sou Silvana Ribeiro, estou presidente da APAMA, uma organização dedicada à proteção e bem-estar dos animais. E uma vez por mês estarei aqui acompanhando a nossa querida Fernanda Leite, nossa jornalista e apresentadora. Neste episódio, teremos convidados super mega especiais, tá? Para discutir temas relevantes sobre o universo ambiental e animal. Vale mencionar que hoje a nossa querida Fernanda Leite não pôde estar aqui conosco, tá? Porque ela está com o filho numa consulta médica. Portanto, eu ficarei responsável por conduzir o programa no dia de hoje. Vamos juntos nesta jornada. Bom, pessoal, vamos falar hoje, a nossa temática com os nossos convidados estamos na Semana no Meio Ambiente. Ontem, dia 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? E nós convidamos, está aqui nos acompanhando, duas associadas também, gestoras da APAMA, nossa querida Meirelle Gomes, e eu passo a palavra, Meirelle, para você dar uma boa tarde aos nossos internautas, suas considerações iniciais, por favor. Boa tarde, né, a todas, né, e todos. Eu fui convidada, aceitei, eu ainda sou muito leiga no assunto, entendeu? Mas estou aqui para aprender com todos, né, e também dar a minha contribuição. Tudo bem, Meirelle. Muito, muito feliz com a sua presença aqui conosco, viu? E a nossa querida Sandra Maria, ativista da causa animal, que está no último programa, esteve aqui conosco. Por favor, Sandra. Boa tarde, né? Mais uma vez é um prazer, né, poder estar aqui com vocês, dialogando, falando sobre o meio ambiente, falando sobre os animais, desse conjunto que é saúde pública, né, que é proteção, meio ambiente e a proteção animal, né, que é um conjunto, né, uma coisa está sempre ligada à outra. E é um prazer estar aqui com vocês, ouvir, dialogar, aprender também cada vez mais, né, e falar um pouquinho do que a gente tem vivenciado, né, nesse mundo aqui. Beleza, Sandrinha, beleza. Vai ser uma tarde, um programa maravilhoso. E aqui o nosso querido companheiro, ativista ligado ao meio ambiente, Aderbal. Vamos lá, Aderbal, suas considerações iniciais. Boa tarde a todas, todos e todos. Agradecemos o convite, Silvana, e será um prazer ter essa conversa com o grupo seleto que você formou. Bom, pessoal, nós vamos aqui... essa temática do meio ambiente é uma temática muito ampla, tá? Nós teríamos aqui uma tarde, se fosse o caso, uma tarde inteira e não esgotaríamos assuntos que são palpitantes, porque no momento atual não podemos negar que o nosso planeta está sob constantes ameaças, seja na questão da nossa flora, temos florestas, temos matas correndo com riscos até mesmo de não retorno, como uma das maiores florestas do mundo, que é a floresta da Amazônia. Então, nós podemos ver aqui no Brasil um país com uma das maiores diversidades do mundo, essa biodiversidade também ameaçada, temos nossa alimentação também ameaçada, e a gente, nessa semana onde muitas pessoas estão debatendo sobre esses riscos eminentes e que muitos grupos estão
de uma forma mais intensa, levando essa pauta para mesas de debate, de discussões, de rodas de conversa. Então, eu quero aqui começar com o nosso companheiro, nosso convidado Aderbal, tá? Diante de todo esse cenário, Aderbal, que nós estamos vivendo, aqui a gente tem muitos casos preocupantes de ameaças ao meio ambiente no mundo todo, mas vamos trazer aqui um pouco para o nosso estado, tá certo? Que ameaças você considera no momento mais graves, que os ativistas precisam se organizar e buscar lutar contra determinadas, digamos, posturas dos nossos governantes, tá? Podemos falar que temos áreas de preservação ambiental que estão ameaçadas, nós temos também questões como a nossa própria alimentação ameaçada por conta de veneno, que foi um retrocesso aqui no nosso estado. Então, muita coisa está acontecendo aqui no nosso estado. E aí, o que é que você acharia assim, importante nós debatermos, levarmos aqui para a população, para os internautas que estão nos acompanhando? Bem, aqui no Ceará a gente tem que fazer algum destaque, às vezes nem está hoje mais na crista da onda, mas uma das mais críticas e graves medidas que se precisaria tomar é com relação à usina de Itatiaia. É uma usina de produção de urânio e fosfato que fica no interior do estado. Existe, obviamente, um projeto de longa data no sentido de construir esta usina, e ela, a princípio, já conta com apoio, lamentavelmente, da atual gestão estadual, e a expectativa que nós temos, através de providências que estão sendo tomadas com a participação do Ministério Público e dos movimentos sociais, é que nós consigamos fazer com que haja a observância de determinados preceitos que possam levar ao impedimento da viabilização desta usina com a aprovação de licenciamento ambiental. Há uma outra questão que também é muito delicada no nosso município, diga-se de passagem, que é o que a gente chama da Mata Atlântica, que fica ali naquela região da Serrinha e do aeroporto. É uma região que já esteve sob ameaça há cerca de um ano atrás, por volta do período também da realização do Fortal, porque houve da parte da Fraport, que é concessionária naquela região, para se fazer a oportunização para o aproveitamento do evento e, obviamente, engatar o que, na verdade, é a intenção da Fraport, que é um projeto chamado Cidade Aeroporto, né? Isso foi brecado no ano passado e este ano nós também corríamos o risco de que acontecesse, mas talvez até a compreensão que houve da parte do antigo proprietário do terreno da cidade de Fortal, que é o Grupo M. Dias Branco, naquela oportunidade havia sinalizado da possibilidade de não estar mais em condição de ceder aquela área para a cidade de Fortal, o fez e também fez este ano. Mas infelizmente, o governo do estado do Ceará, através da autarquia SEMASSE, que é discutível, porque aquela área é Mata Atlântica e há também questões que envolvam o IBAMA, por exemplo, mas a SEMASSE deu as concessões, as licenças necessárias para que se construísse uma área de armazenagem, ocupando algo em torno de aproximadamente quase 80, um pouco mais de 80 campos de futebol. Realmente é uma área devastada, que foi, a princípio, liberada, mas é o começo, obviamente, do que, na verdade, poderá vir a ser a cidade aeroporto. Essa também é uma grande preocupação. E, finalmente, nesta Semana do Meio Ambiente, até para que nós possamos participar mais como um todo, envolvendo a sociedade, nós temos uma manifestação contra o PL da devastação, foi aprovado no Senado Federal, infelizmente, nessas 2 últimas semanas, encaminhado para a Câmara dos Deputados. A Câmara já fez um projeto péssimo e o Senado conseguiu fazer algo ainda mais interessante do ponto de vista daqueles que querem vilipendiar o meio ambiente. Fez algo pior, né?
e ao retornar para a Câmara, porque como houve modificação no projeto aprovado pela Câmara, através do Senado, ao voltar pela Câmara, existe a expectativa, infelizmente, que esse projeto possa ser aprovado a ZAP, e aí, obviamente, que vai ficar aí na mão do atual governante do Brasil, que hoje nós não sabemos mais até que ponto ele está comprometido com o meio ambiente, até tem se posicionado muito a favor de medidas para a flexibilização dos controles ambientais, o que, na verdade, não acaba sendo, quem sabe, uma última porteira que possa até estar aberta. Então, eu destacaria essas 3 questões hoje, com a mobilização social prevista para amanhã, sábado, na Praia de Iracema, ponto de concentração às 3 horas da tarde para manifestação integrada a nível nacional contra o PL da devastação, 3 horas da tarde, na estátua de Iracema, essa movimentação que envolve vários movimentos sociais e a sociedade como um todo está convocada para participar. Muito bem, Aderbal, gostei muito da sua, inclusive, de já estar colocando aqui esse convite, né? Porque o que é que nós temos de fato? Um congresso, tá? Que altamente lobista, comprometido com o agronegócio. Isso aí é fato, não temos dúvida. Então, a única forma de tentarmos minimizar esse estrago, porque eu tenho certeza que algo vai sair, mas tentar minimizar, com manifestação mesmo, tá? É a sociedade se mobilizando, porque é o que esses políticos se preocupam um pouco com a questão da Opinião pública. A opinião pública, as campanhas, digamos assim, eleitorais que já estão batendo a porta, tá? Nós teremos no próximo ano eleições para deputados, né, senadores, então governadores, então o foco que já está na mesa de todos eles é a questão da campanha eleitoral. Já está em pauta a campanha eleitoral. Então, tem uma preocupação, então a sociedade realmente precisa se mobilizar. Não é fácil, a gente bem sabemos que não é fácil organizar essa mobilização, mobilizar as pessoas para termos um número considerável de manifestantes, realmente dando um não ao PL da devastação, porque a ministra do Meio Ambiente, uma figura, uma pessoa só, ela não consegue, como é que eu digo, ter esse confronto com todos esses políticos que estão no Congresso Nacional. Contra todo o sistema, né? Todo o sistema. E aí, Sandra, nós temos sobre esse Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso aqui foi a aula de ontem dos alunos. Nós vamos dar uma aula aqui para os alunos de uma escola do estado, lá em Caucaia, para falar sobre o meio ambiente. E aí, lá para a aula de alunos, a gente vai para datas. A gente foi falar para as datas dos alunos que esse Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi oficialmente criado em 1972. Eu disse, olha, nenhum de vocês estavam nascidos. Talvez nem as próprias mãezinhas. Eu acho que só eu e o Aderbal. Acho que você nem sei, viu? Então, pessoal, 1972 foi a criação. Ou seja, se foi criado o Dia Internacional do Meio Ambiente em 1972, já existia uma preocupação. Esse processo de degradação já tinha sido iniciado e já tinha algumas cabeças pensantes que já observavam e diziam, nós precisamos discutir esse troço, porque desse jeito não pode ficar. Né? Imagina, há tantos anos atrás. Exatamente. Né? O retrocesso que nós tivemos durante então, a luta é bem árdua. E outro ponto importante, né, se vocês quiserem comentar alguma coisa, alguns acham como positivo, outros como negativo, o fato de que nós vamos ter a COP30 esse ano aqui no Brasil, em Belém do Pará. Se vocês também quiserem fazer algum comentário sobre esse ponto. E a outra coisa também, Meirelle, é a questão que nós já estávamos começando antes de iniciar, sobre o impacto, né, do consumo da carne animal, da produção animal, tá? E dessa produção e desse consumo no meio ambiente. Se você pudesse fazer algumas considerações aqui sobre esses pontos que a gente está colocando.
Esse assunto eu estou um pouco por fora. Aham. E Pronto, diga, Sandra, por favor. Assim, ó, né, sobre essa questão, né, do consumo exagerado, exorbitante, assim, de carne que nós temos no nosso país, o que é que ocorre? A gente tem uma agropecuária cada vez maior, né, cada vez crescente, e com isso a devastação, né, porque se tem um consumo maior de carne, a gente precisa de um número maior de animais. Então, assim, a partir desse momento que a gente tem maior criação de animais, a gente precisa de mais devastação, né, para que haja pasto para esses animais. E aí a gente tem um impacto muito negativo, né, no meio ambiente por conta do efeito estufa, por conta de tanta devastação. E assim, são áreas que a gente sabe que jamais vão ser recuperadas, porque o campo só avança da agropecuária, ela vai crescendo cada vez mais, avança, e aí assim, a gente sabe que a indústria, ela é poderosa. Então, assim, é difícil você pegar um campo daquele que foi devastado para pasto, para saber que um dia ele vai ser reflorestado. E quantos anos levaria isso? Então, assim, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, para que isso não chegue, né? O veganismo hoje é importante, é moda? Não, o veganismo é questão de saúde, saúde física mesmo, e principalmente uma saúde para o meio ambiente, porque a partir do momento do veganismo, a gente vai ter uma minoria no consumo de carne, e isso no impacto maior do meio ambiente, né? Que é campos mais sendo devastados para que mais animais sejam alimentados ali para a indústria, né? Que hoje nós temos aí, que é avassaladora. E aí, nesse ponto que ela colocou, Meirelle, a gente vê que a diferença que faz também uma educação que sensibilizasse as crianças, né, que serão os adultos, que serão os pais de família, que serão tudo papel educacional, no sentido de também, através desse viés, a gente mudar um pouco essa realidade no médio prazo, alguma coisa. Você acha que a educação poderia ajudar? Com certeza, com certeza. Entendeu? Começando dentro da nossa casa, né, com os nossos filhos, entendeu? E, se fosse possível, os nossos políticos, né, já que eles dizem que fazem tanto pelo meio ambiente, pelos animais, entendeu? Que eles criassem um projeto para que nas escolas públicas e particulares também tivesse matéria, entendeu? Sobre o meio ambiente e a proteção animal. Que hoje eu acho que ontem você viu que muitas crianças não sabem nem nada sobre o meio ambiente, pouquíssimas sabem, né? Sim. Entendeu? E seria muito bom que isso fosse colocado nas matérias das crianças. Na grade, entendeu? Né? Curricular mesmo, na né? grade curricular. Virasse lei, entendeu? né? Tipo... Virasse lei. Sim. Entendeu? Seria muito bom. É verdade. Mesmo. Porque aí, Meirelle, o que acontece? A gente estava... eu peguei aqui, Aderbal, um dado com relação a números, tá? Alunos, eu trabalho muito também com números. E aí, com relação ao número de cabeças de bovinos que nós temos no Brasil. No Brasil, nós temos aproximadamente 235 milhões de cabeça de gado. E nós temos aproximadamente 212 milhões de humanos. Então, você imagina, nós temos, e esse dado eu coloquei no programa passado, porque nós estávamos falando da exportação de animais vivos, tá? E a gente colocou. Então, o consumo no Brasil de carne bovina é um dos maiores do mundo, tá? É o terceiro, né? É o terceiro, isso mesmo, é o terceiro maior. O Brasil é maior em muita coisa, inclusive boas e ruins, né? É um dos que mais encarceram, é um dos mais desiguais, entendeu? Tudo isso. Então, nós temos muita cabeça de boi, e isso aí é por isso que eu comentei aqui com a Meirelle sobre a questão da educação, inclusive alimentar, porque a maioria... Nossa cultura está da seguinte forma: eu não posso, não devo, não é interessante fazer as minhas refeições sem a proteína animal. Então a gente tem isso.
E isso a Sandra colocou muito bem, existe até um tabu. Será que eu não vou ficar doente se eu não consumir a proteína animal? Então a gente diz, não, pessoal, ninguém vai morrer se deixar de consumir, ou pelo menos, que eu acho que teria que ser uma meta mais factível, que uma redução. Inclusive, só cortando aqui um pouquinho, Silvana, inclusive nas próprias escolas, como a Mary falou da educação, de colocar na grade curricular, também colocar na alimentação, nas escolas públicas principalmente, né? De tirar um pouco essa questão das proteínas animais da alimentação. Eu sei que muitas crianças, infelizmente, aquela é a única alimentação, precisa de uma alimentação mais saudável, mais forte. Porém, existe hoje hortaliças, existe leguminosas, legumes, que substitui o ferro, que é propriamente dito, que é encontrado na carne, né? Então, assim, eu acho que com um bom planejamento nutricional, poderia também plantar, pelo menos um dia da semana da escola, um dia sem carne, para que isso já começasse a ser uma conscientização. Exatamente. Né? Então... E aí vem o outro detalhe que eu gostaria que o Aderbal comentasse, é assim, por exemplo, Aderbal, o meu consumo é muito alto em termos de folhas. Então eu como muito alface, muito espinafre, muito brócolis, muita essa coisa. E aí, como é que fica a minha situação com todos esses agrotóxicos? Diga aí, como é que está a história do agrotóxico aqui no Ceará? Bem observado, Silvana. Nós havíamos nos destacado enquanto política de combate a agrotóxicos através de uma legislação que foi aprovada na década passada, e que colocou o nosso estado como uma referência a nível Brasil. E só para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma atuação também na área de engenharia e participamos de um evento do CREA, que foi a nível nacional, por volta de final também da década passada, e que nós tivemos condições de levar a legislação do Ceará ao conhecimento de todos os demais colegas, porque a aplicação de agrotóxicos no Brasil, ela é feita por engenheiros agrônomos, né? Se você estiver fazendo, logicamente, a aplicação de acordo com a lei, né? Tem que ter um engenheiro agrônomo com recolhimento de ART, sendo responsável pelaquela aplicação, e havia uma dificuldade muito grande de se entender a legislação cearense. No entanto, apesar de nós termos ocupado essa posição de vanguarda, lamentavelmente, na atual gestão estadual, também em função de alguns interesses econômicos, havia determinados investidores no segmento de agropecuária que estavam com projetos para implantação no estado do Ceará, mas colocavam a ressalva de que a não utilização de agrotóxicos traria um prejuízo do ponto de vista da sua lucratividade. E aí foi, infelizmente, no final de 2024, aprovado a utilização de agrotóxicos por meio de drones, que a princípio, embora não seja tão nefasto como ocorre, por exemplo, quando era com transporte aéreo, helicópteros, enfim, pequenas aeronaves, onde o espalhamento é feito de uma forma menos controlada, ainda assim é muito pior do que quando você o faz mesmo manualmente, que foi a justificativa que o atual governador deu para fazer a liberação, lamentavelmente catastrófica ao meio ambiente, da aplicação por drones, né? Nós temos um movimento hoje, que é o Revoga Já, é uma outra frente importante que acabamos não citando naquela primeira nossa intervenção, e esse movimento, ele procura, tanto a nível de mobilização social, como também com uma participação relevante do Ministério Público, que ingressou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça, questionando a constitucionalidade dessa legislação, porque nós estamos tendo um processo de retrocesso ambiental, há uma vedação ao retrocesso ambiental, além de uma iniciativa do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que também, por intermédio do seu maior, digamos assim, promotor na defesa desse tipo de
legislação, porque foi, na verdade, coautor com o próprio governador, que depois conspirou contra, através de uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF. Então, nós temos 2 ações judiciais, mas temos também uma movimentação dos movimentos sociais, por meio do qual se faz um plebiscito informal, onde depois que se faz uma abordagem a várias comunidades, se recolhe as opiniões que essa comunidade tem a respeito da chuva de veneno. A gente chama chuva de veneno porque não é outra coisa além disso quando a gente fala de agrotóxicos espalhados por intermédio de drones. Então, resumindo, nós que vamos nos alimentar de vegetais também estamos prejudicando a nossa saúde, porque já tem um outro tipo de plantio que não é muito incentivado ou é menos acessível para nós, que são os orgânicos. Vocês podem perceber que não é nem todo supermercado que você encontra o orgânico. E o preço também, né? Porque tudo é mais demorado, porque não está com a questão daquelas coisas para crescer bastante, para aumentar. Existe uma série de produtos que se usa para que a banana seja maior, a manga seja, né, bem... Né? Então é diferente tudo é mais rápido quando estão usando determinados produtos na agricultura, diferente do orgânico, que é menor, é no tempo dela e tudo. É como, por exemplo, o pessoal indo até também para o animal, tá certo? Que é a questão que quem tem uma galinha caipira, quem já criou uma galinha caipira, você sabe o tempo que até que nasce o pintinho, para você chegar, quem come, consumir aquela galinha? Tem um tempinho, né, Meirelles? É alguns meses, né? Então, quando está nessas granjas de produção, é tudo muito rápido. Elas têm que crescer em coisa de um mês. Aquele pintinho que nasceu já está um frango. Tu imagina quanto tipo de hormônio tem que colocar naquele frango, ou no bovino, ou no suíno, para que tudo seja rápido, porque ali é dinheiro, é produção. Então, tem que ter, além dessa questão toda, desses produtos químicos para acelerar o desenvolvimento fora dessa curva, dessa questão natural, temos também muitos antibióticos que eles precisam administrar nesses animais, porque a forma de criação é uma forma assim, muito estressante para esses animais, então eles têm tendência a adoecer bastante e diante disso precisam estar com o consumo de antibióticos, que é essa carne, com todos esses produtos, com antibióticos, com isso, com aquilo outro, que nós estamos consumindo. E talvez tenha uma ligação com várias doenças que estão... Sim, com certeza, né? Infelizmente, hoje, como é que se diz? A especulação financeira é maior do que a saúde, né? Porque, assim, se você tem uma população doente, você também tem laboratórios fabricando medicamentos. Então, é toda uma cadeia desenvolvendo outra. O leite de caixa, por exemplo, quantas vezes foi se descoberto que tinha, né, como é que se diz, um produto a mais. Eu não estou lembrando o nome do produto agora, que é para poder conservar mais tempo aquele leite, mas só que ele estava a mais do que era permitido, né, pelo Ministério lá da Agricultura. Então, assim, infelizmente, a indústria, o financeiro, né, mesmo assim, ele realmente fala mais alto do que a própria saúde, né? Porque também se você tem uma população desinformada e que adoece muito também, você também vai ter a indústria do medicamento, que está vendendo mais. Então, assim, é uma cadeia, digamos assim, é uma associação que uma coisa vai levando a outra. Muito bem. E, infelizmente, esse link mesmo. O nosso meio ambiente está altamente prejudicado, nós estamos prejudicados, porque, assim, tudo começa pela especulação financeira. Essa questão econômica está acima de vidas, né? As vidas está em segundo plano, seja de humanos ou não humanos, né? Exatamente. Não temos tanta questão. E
Tem outro dado que eu gostaria que a Mirelle comentasse. Isso você não vai dizer que não vai comentar. Mirelle, porque é do dia a dia e nós somos donas de casa e nós já vivemos muitos anos na nossa vida e nós estamos constantemente, infelizmente, consumindo isso aqui, por exemplo. Então eu gostaria que você falasse o que é que você acha de ter tanto plástico no nosso mundo. Eu acho um absurdo, entendeu? Tanto que se todas as empresas e órgãos públicos, principalmente, né, colocasse aquela velha, assim, a velha história de cada qual ser responsável pelo seu copo, entendeu? Chega ali, pega o copinho ali, fica usando durante o dia todo e guarda para utilizar no outro dia, entendeu? Isso já seria, assim, uma ajuda muito grande para o meio ambiente. Sim. Ou então, as empresas fazerem como minha filha fez lá na clínica dela, que ela tem uma clínica, ela pegou, cada funcionário dela tem um copo desses que gela, né? Sim. Que não esquenta, cada funcionário tem. E os alunos botam o nomezinho no copo descartável, entendeu? Tem que ter isso. E eu acho assim, pelo que ele falou aí, que o projeto está lá, né? Na Câmara lá dos deputados. Como esse próximo ano é um ano de eleições, pode ser que eles não aprovem ainda. Entendeu? Então, o que nós temos que pedir é à população para que cobrem isso deles e para que a gente procure saber em quem votar, né? Porque o que nós temos hoje em dia aí são políticos se aproveitando da causa ambiental e como também da causa animal. E nenhum deles fazem nada pela causa que eles estão botando aí, né? Nenhum deles consegue fazer. Então, vamos saber fazer a nossa escolha nessa próxima Estudar, né? eleições, Estudar. E fazer manifestação. Concordo. Manifestação é a melhor coisa que tem. Entendeu? E pode contar comigo. Você sempre fala no grupo, né? E aí, para fechar aqui a roda, fechando aqui sobre o plástico, pessoal, eu peguei um dado ontem, né? Que saiu uma matéria no UOL sobre a questão dos plásticos e lá eu peguei o seguinte número, é tudo número, mas é porque eu anotei porque é bem alarmante, né? Bom, né? Um estudo, né? Uma pesquisa que diz o seguinte, de 1950 para cá, ou seja, nos últimos 75 anos, a humanidade produziu aproximadamente 9,2 bilhões de toneladas de plásticos. 9. A gente não consegue imaginar, porque eu não consigo, o que seja 9,2 bilhões de plástico, tá? Desse número 9,2 bilhões, aproximadamente 7 bilhões se tornaram resíduos. E nós sabemos bem que esse plástico, né, para que ele volte, deixe de ser plástico, essa coisa, volte para a natureza, são muitos anos. Sei, 200, 300, é coisa demorada, porque nós precisaríamos atuar mais em pesquisar material biodegradável, e não esse material aqui. Então, é muito plástico. E o ano passado, 2024, foi produzido 400 milhões de toneladas de plástico. Então, é uma consciência que a gente precisa ter. E aí você disse que tanto plástico, mas foi cada pessoa. Isso aí foram indivíduos. É o nosso consumo. Então, a gente tem que pensar um pouco no nosso consumo, aquela coisa, né? Às vezes você vê nas redes sociais, uma fulana de tal tem 500 bolsas, uma fulana de tal tem 1.000, tem 2.000 sapatos. Isso. E por aí vai. Isso aí é devastação também. Tá? É um consumo. Quer dizer, nós precisamos também repensar o nosso consumo. Então, essa história do plástico é algo muito sério, que também prejudica muito o nosso meio ambiente e, em especial, pessoal, também os nossos oceanos. Inclusive, nessa matéria de ontem, Mirelle, tinha outra informação que eu não sabia, mas pesquisando para os meus alunos de ontem, que no próximo domingo é o Dia dos Oceanos, tá certo? Então, assim, com certeza nas escolas deveriam estar trabalhando nessa temática, tá entendendo? Né, por quê? Porque os oceanos, eles também estão correndo risco, tem locais que está repleto de plásticos. E animais morrendo. E nessa pegada que está, segundo dados da ONU, Aderbal, em 2050, se continuarmos nessa mesma,
ritmo de consumo de plástico, nós teremos nos oceanos mais plástico do que peixes. Então, assim, é algo muito sério que a gente fala, mas para pensarmos. E eu não sabia, uma colega que me falou essa semana, que eu não sabia que tem prejuízos até lá junto com os gados no interior. Porque, já pensou? Eu não tinha pensado nisso. Sacos plásticos que de repente está lá no meio dos capins, naquelas cercas de não sei o quê, e ele vai e come. Come isso mesmo. Come o plástico. Ele não sabe. Não sabe a diferença. E vai morrer também, porque ele não vai conseguir expelir aquele plástico. Silvana, deixa eu fazer algumas observações. Eu até não. procurei aqui para ver se eu tinha esses dados. Sim. Nessa última semana, houve o lançamento de um programa do governo federal para estímulo de catadores Sim. e projetos de reciclagem, com foco também no recolhimento e processamento do plástico. Certo. Né? Eu acho que foi uma iniciativa interessante, né? Logicamente o Ministério do Meio Ambiente, onde nós temos ali a vibrante e lutadora Marina fazendo o que pode e o que não pode, dentro de uma condição que a gente sabe que não é a mais simpática para todas as forças políticas que fazem parte dessa frente ampla, mas, de certo modo, alguns avanços são obtidos. Então, esse programa de financiamento é um edital, foi lançado, se eu não me engano, essa última semana, e está valendo, né? Eu queria até pegar os dados aqui, mas não consegui encontrar nas minhas comunicações pessoais. Mas é algo que acaba somando-se a essa preocupação, de certo modo, juntamente, logicamente, com a necessidade de você também dar uma ocupação profissional com respaldo de retorno financeiro para aqueles que vão estar desenvolvendo essa atividade de reciclagem do plástico em si, né? Então, é verdadeiro, quer dizer, o plástico é um problema, a sua difusão com resquícios que, lamentavelmente, são espalhados dentro do ambiente como um todo, e inclusive os oceanos, e a sua infeliz, digamos assim, ele não se desmancha fácil, é algo que passa séculos para que você possa ter o plástico realmente incorporado novamente ao meio ambiente. Precisa se ter realmente uma preocupação especial. A ideia de se ter o aproveitamento dos copos como forma de você suavizar a utilização do plástico, copo de plástico, e também evitar-se a questão dos canudos, que também são muito preocupantes, eu acho que isso, de certo modo, ajudaria muito, dentro da medida do possível, numa esfera de contribuição individual, mas que se fosse feito em termos de uma mobilização da sociedade como um todo, porque não é apenas o indivíduo em si isoladamente, mas acho que tem que ter alguma atividade associada a isto. Combinado, logicamente, com a reciclagem, porque a reciclagem, de qualquer modo, dá uma redestinação àquele plástico produzido e que, se não for feito dessa forma, vai ficar no meio ambiente poluindo por séculos a nossa, digamos assim, a nossa biota e a nossa existência dentro de um ambiente equilibrado. Então, eu acho que o caminho, de certo modo, pode ser pensado utilizando esses mecanismos, combinado, logicamente, com políticas públicas. Verdade. Pois não. Dando continuidade no que ele falou sobre essa pauta aí do nosso governo, eu morei no condomínio que lá nós, inquilinos, nós tínhamos que fazer a separação do nosso lixo. Sim, entendeu? interessante, lixo importante. Descartável, lixo não descartável. Se não fosse feito isso, nós receberíamos uma Que, multa. na verdade, o nome nem é lixo, né? Material. Material. Nós tínhamos que fazer isso. Eu acho assim, que se os órgãos públicos, as empresas privadas fizessem isso, já seria de grande ajuda, entendeu? E também nós, na nossa própria casa, né? Entendeu? Ter duas lixeiras. Uma lixeira para descartável, lixeira para restos alimentares, que isso, como lá no prédio lá tinha, para que cada coisa, para que cada lixo ali, que eles, não, vou falar lixo, que eles falavam lixo, iriam, entendeu, serem reaproveitáveis. Você precisaria trabalhar fazendo essa separação do material orgânico, porque aquilo ali, na verdade, aquele material orgânico, ele pode
tranquilamente se transformar em adubo. Em adubo, pronto. Né? Isso Então, mesmo. é isso nas escolas que precisaria ensinar para que as famílias fizessem. Olha, está aqui o material orgânico e está aqui o material que é de outros, que é de plástico, material de vidro, porque tudo aquilo ali, a grande maioria, eu acredito que poderíamos estar reaproveitando. Mas é a forma do descarte, a forma que está sendo feito esse descarte, né? E em grande medida, assim, exatamente pela questão educacional que está precária, porque para as pessoas fazerem, elas têm que ter aquela sensibilidade, precisam ser ensinadas, precisam serem orientadas, digamos assim. Olha, como é que deve ser feito? Né? E a partir daí, e isso poderia muito tranquilamente partir, como foi dito, do poder público, porque eles estão ali, a grade curricular, as escolas, tudo, vamos trabalhar nas escolas, e aí vai tendo aquele trabalho de multiplicadores daquelas informações, e aí a gente vai construindo, transformando esse cenário que nós já estamos vivendo, porque tem que mudar essa questão. Se alguém puder comentar aqui sobre o nosso estado, eu ouvi em reportagens que nós temos áreas que estão se tornando desertos, assim, desertificação. Ou seja, são áreas onde vai tendo plantio, aí depois faz queimada, vai fazendo plantio, queimada, e aquela, de repente, aquela terra, ela não consegue mais produzir. É o que chama de desertificação de determinadas áreas, e isso está acontecendo também no nosso estado. Então, é algo que é preocupante e toda a sociedade precisa, as pessoas, os trabalhadores, as empresas, quem está explorando a terra, porque tudo tem que ser explorado, porque nós precisamos para a nossa sobrevivência da terra, mas não é nem exploração, o uso realmente onde você tenha ciência e tecnologia orientando com relação ao uso adequado, saudável, onde a terra fique por décadas e séculos produzindo. Porque eu acredito que onde vocês sabem que a terra ela precisa também descansar. Né? Você já ouviu falar da Herbal? A Herbal sabe, ela tem que descansar. Então, tem gente que acha que não tem que descansar. É como, às vezes, aquelas pessoas que têm aquelas cadelas que é para procriar, reprodução, né? Então, as bichinhas estão ali direto, é uma ninhada atrás da outra, uma ninhada atrás da outra. Não tem, porque o que se quer é o dinheiro, né? Então, tudo isso tem que começar a trabalhar os assuntos de acordo com o entendimento, começar a trabalhar com as crianças. Porque é elas que vão estar, porque eu digo as crianças porque os adultos é tão mais difícil depois que já tá com aquelas coisas, com aquela cultura, você vai botando, falando, mas não é assim, já está acostumado, sempre foi daquela forma. Só para finalizar aqui minha parte, Sandra, ontem eu estava conversando com no colégio com uma professora, e ela disse que estava muito preocupada, porque o filho dela não queria comer carne. Ele não quer comer carne, de forma alguma, ele quer comer outros alimentos. Foi dele mesmo, coisa. E ela disse, não, mas eu vou levar ele na médica, e a médica vai dizer que ele precisa da carne. Então, assim, ela não tem o entendimento que essa questão, ele pode, através de outros alimentos e algumas vitaminas ou suplementos, se for o caso, ter tudo certinho no organismo dele. Então, é a questão cultural. Ela, na cabeça dela, não entra que não possa ser sem a carne. Então, é por isso que eu digo, tem que ser a partir das crianças, é mais fácil. Não que o adulto não possa. E hoje está vivendo uma nova era. A gente está chamado que essa nova era, essa nova geração, a geração cristal, né? Que é como é chamada, porque é a geração de ferro, que foram nossos avós, nossos pais, estão indo embora com aquela outra cultura, né? Então, hoje a gente tem uma outra mentalidade. A gente sabe que hoje a questão, realmente existe suplementação para suplementar essa questão da carne. Meu neto também não gosta muito de carne, porém, a gente faz suplementação, além de vitaminas, né, passada pelo pediatra. Mas também a gente oferece legumes e frutas que vão substituindo, vão, né, tendo nutrientes, né, como
A própria couve, como eu já falei, que tem bastante ferro, brócolis, ele gosta muito. Então, assim, tudo é questão de adaptação, né? E hoje, a questão de realmente a gente conscientizar as crianças, a gente está vivendo uma nova era, são as crianças que vão, né, estar nesse planeta futuramente, daí vão vir os filhos deles. Então, assim, é uma outra cultura totalmente diferente, a gente tem que aproveitar a era da tecnologia, que a gente pode ter um alcance maior de chegar, de explicar, de mostrar realmente o que depende é do bom, da boa vontade dos governantes, né, de fazer que isso aconteça, que realmente que seja um projeto que chegue nas escolas, que comece essa educação, para que daí, a alguns anos, a gente tenha algum benefício, né? A gente tenha um benefício positivo do que está sendo implantado hoje, né? Para que essas crianças possam amanhã já passarem e aí geração por geração, para tentar amenizar o impacto que a gente tem hoje no nosso planeta, né? De tentar salvar pelo menos, digamos assim, 40%, né? Do nosso planeta, para deixar para os nossos futuros herdeiros, né? Para os que estão vindo, né? Vamos ver o que é que a gente vai deixar para os que estão vindo, Quando a né? gente reencarnar de novo. Principalmente. É verdade. E aí, pessoal, eu queria perguntar para vocês, se alguém quisesse fazer algum comentário, estamos na Semana do Meio Ambiente, a questão dos ODS. Foi colocado metas, a ONU colocou algumas metas para os países com relação a vários, são 17 objetivos que eles têm. Ontem os alunos estavam conversando sobre isso, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vocês estão achando que os países estão levando a sério, Aderbal, essa questão de alguma transformação, de atingir um desses objetivos, ou isso é blá blá blá, isso não é importante? O cenário macro que você vê hoje, até porque a gente vai ter essa COP, um cenário macro, o que é que você diria? Nós estamos vivendo um momento de encruzilhada entre a necessidade de se fazer algo na esfera climática, porque as pesquisas e os modelos matemáticos que apontam o que vai acontecer para o futuro, caso nós não façamos absolutamente nada ou fiquemos nas condições em que nós estamos, desenvolvendo a princípio o que seria uma economia globalizada e ao mesmo tempo com muita presença de combustíveis fósseis e outras atividades, como por exemplo até o próprio gado, na condição em que ele hoje se encontra sendo criado aqui no Brasil, né, com aquela flatulência que também tem prejuízos graves para a preservação dos gases de efeito estufa, no final das contas, nós estaremos realmente pavimentando o encerramento da vida na Terra. Então, essa é uma das questões que está posta. A outra é a expectativa daqueles que entendem que a humanidade ela teria condições em algum momento de desenvolver algum processo tecnológico que pudesse dar uma resposta a esta direção suicida da nossa existência, né? E a gente vai falar alguma coisa de torno de 3 a 4 anos atrás, existem algumas pesquisas no sentido de tornar a nossa atmosfera opaca, ou seja, seria uma forma de você buscar evitar que todos os raios solares que ingressam no mundo pudessem realmente criar uma elevação da temperatura, porque há, de qualquer modo, a absorção de calor decorrente do ingresso desses raios solares, e essa opacidade, que seria uma das várias vertentes tecnológicas que se imagina, apesar de nós ficarmos com a nossa percepção enquanto visualização de paisagens, enquanto visualização do meio ambiente como se fosse algo até esfumaçado, como se fosse um absurdo, seria uma das técnicas que se imagina. Então, por aí a gente enxerga o quanto é difícil, decorrente desses interesses em relação ao desenvolvimento econômico, com o processo acumulativo que faz parte do capitalismo e que inerentemente torna esse caminho para o enfrentamento de uma nova economia voltada para uma outra forma de você lidar com a situação, é difícil você conseguir fazer isto prevalecer dentro de uma comunidade mundial, como é a nossa comunidade hoje,
de países e principalmente nesses últimos tempos com os últimos que têm capitaneado a COP. Nesse Sim. caso, Silvana, com mais grave ainda, embora o Brasil tenha se pronunciado no primeiro momento com o novo governo como se fosse defensores do meio ambiente, nós temos o atual governo defendendo ferrenhamente a exploração de petróleo na margem equatorial, Sim, na muito região da bem. foz do Rio Amazonas. Ou seja, o que é isso? Nós temos hoje a necessidade de mudarmos o horizonte da economia, abandonando determinados insumos, Fontes de energia. fontes de energia como- poluentes. Por que nós estamos ferrenhamente atrás da produção de mais petróleo, numa fase em que, na verdade, nós já temos que começar a pensar na substituição por fontes renováveis? Então, da mesma forma que acontece no caso brasileiro, já temos aí um caso ainda mais agudo, que é o caso dos Estados Unidos, que, através deste gestor que hoje foi eleito em 2023 para presidir o que ainda é a maior nação do ponto de vista econômico do mundo, se posicionando contrariamente à defesa do meio ambiente. Então, nós estamos realmente vivendo um momento muito delicado e, do ponto de vista prático, se nós conseguirmos sair dessa COP com alguma coisa mais concreta, não deixará de ser uma grande vitória, mas as nossas expectativas não são tão grandes assim. Não sei o que vocês pensam, queria também ouvir a opinião de vocês. Sim, sim. A gente acha louvável, claro, se vão ter essa reunião de lideranças mundiais, né, do movimento social, que também chega lá. A gente acha louvável porque é importante que se tenha mesmo esses fóruns, eu considero, mas com certo pessimismo, né, diante, inclusive, dos últimos resultados, né, que nós tivemos e diante do cenário atual, inclusive, tu falaste aí do presidente aí, do gestor, né, desse país, que, digamos, ainda é uma das maiores lideranças mundiais, que planta muito retrocesso, né, atua mesmo no sentido de desconstruir o pouco que nós temos em termos de avanços, né, mundiais, né, essa comunidade internacional. Então, ele está procurando desconstruir tudo, OMS, ONU, tirando, porque qualquer organismo desse, para funcionar, precisa de recurso financeiro. Ele está tirando tudo que é de recurso financeiro que eles faziam, os Estados Unidos, seja na área de trabalhar a paz, a saúde, ajudar países que vivem em situação de miséria, tudo isso, os Estados Unidos têm uma certa participação, mas isso aí tudo está sendo tirado, porque a ideia é que tudo deve ficar para a América, para os americanos, tá certo? Enquanto que, na verdade, os americanos sugam de vários países e, como sempre, sugaram, como sempre a Europa sugou também, sempre dos países mais subdesenvolvidos, pobres, que já vivem em situação de miséria, eles vão como uns parasitas e vêm para arrancar tudo, como agora querem tirar materiais preciosos, que eu não sei qual é, lá da Ucrânia, né? Está negociando isso aí. Então, é um negócio complicado, a gente fica mesmo um pouco pessimista, mas não podemos desistir, porque no momento, Meirelle, que a gente acha que a situação está ruim, todo mundo desanima e baixa a cabeça, aí é o pior cenário. É por isso que, diante do retrocesso do nosso Congresso, diante dessa aprovação lá no Senado, a sociedade civil vai se manifestar. Porque a gente não pode, diante de tantos desmandos, perder a esperança. Né? Temos sempre que ter a esperança, mas a esperança ativa. Não é a esperança como os evangélicos, não, alguns, né? Pessoal, vamos orar, tá certo? Aqueles que oram. O Tarcísio falou recentemente, o prefeito de São Paulo, que ia ter a questão de aquelas pessoas que têm fé, com certeza vão ter uma vida melhor, vão ter mais comida na mesa, tá certo? Então, essa coisa toda lá, os que têm... Orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Mas nós somos ativistas, todos nós, dentro da nossa área, Meirelle, Sandra, Aderbal,
fazendo, eu acho que eu vou agora falar como os religiosos, né? Porque eu acredito em Deus, tem gente que não acredita, nada contra. Eu digo o seguinte, às vezes, Deus não espera de nós que que cada um de nós façamos coisas incríveis. Ele não espera de nós coisas incríveis. É o que nós podemos fazer, é a nossa capacidade. O que Deus não quer, digamos assim, é a nossa omissão, porque existe o pecado por falar em pecado, parece um padre. O erro por omissão, tá? Porque eu acho que deve ser uma coisa terrível quando a gente chegar na idade da mãezinha do Aderbal, fazer uma retrospectiva. Meu Deus do céu, eu não fiz nada na minha vida, que tristeza, e morre tão triste. Passa para outra vida tão triste, isso aí é terrível, né? As pessoas, inclusive, falam, né, assim que... Que a gente é louco, que a gente, né, fica lutando por isso e por aquilo. Okay. Mas é uma missão de vida, né? Assim, eu acho que a gente não consegue ver uma coisa ali errada, como a própria Stephanie foi ontem, né? Lá ver a questão dos animais. Quando a gente tem uma denúncia, a gente não consegue. Mas, Sandrinha, eu só te interrompendo, porque a gente já está assim. Eu vou pedir para você, já nesse seu fechamento, já se despedir, fazer as suas considerações finais, para a gente já ir rodando. Porque aqui já estamos... E ainda falando aqui de fé, eu não sou como é que se diz? Religiosa, eu sou espiritualista, mas a fé sem obras, ela é morta, né? Isso é bíblico. Então, assim, a gente precisa realmente lutar, se organizar, correr atrás, porque, assim, a gente não pode ficar realmente esperando a morte chegar, né? Enquanto a vida, há esperança. E é isso, né? Muito bem, obrigada, Sandra, obrigada. Marely. No meu caso, eu não conheço o secretário do Meio Ambiente do nosso estado, entendeu? Seria bom que ele sempre aparecesse, entendeu? Para mostrar para que ele veio, entendeu? Como também o secretário também do Meio Ambiente do nosso município. Seria muito bom também que o mesmo aparecesse para dizer porque veio, porque até hoje eu ainda não sei, entendeu? E peço aos pais, entendeu? Que procurem começar fazendo em casa, educar seus filhos, entendeu? Fazer aquela lixeirazinha separada, mostrar. E também pedir ao nosso excelentíssimo governador, eu peço isso porque eu passeio muito com meus animais, e ali naquela área ali, onde eu moro, olha que eu passo 3, 4, 5, 6 quarteirões e não tem lixeiras. Não tem lixeiras para você colocar, seja um copo, seja um alimento, seja a fezes do seu animal, não tem. E eu vejo muitas pessoas colocando jogando na frente dos apartamentos, perto de árvores. Então, eu peço aos nossos gestores para eles implantarem lixeiras ali na beira-mar, ali em todos os bairros em si, não só na área nobre, mas também na periferia e tudo, porque isso aí já ajudaria bastante, entendeu? Quando tem chuva, alaga por quê? Porque as pessoas colocam lixos, entendeu? É isso mesmo. É isso aí. Eu quero agradecer e quero pedir desculpas, entendeu? Você foi ótima, maravilhosa. A minha pouca, assim, eu agora estou procurando participar mais, chegar mais, entendeu? Através da minha irmã, eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, entendeu? Como você, a Sandra, porque ela é ativista, é protetora, entendeu? E agora que eu estou entrando nesse meio, entendeu? Para auxiliá-la, entendeu? Obrigada, Mirelle Aderbal. Agradecemos, Silvana, pelo convite, né? Mais uma oportunidade para a gente expor questões relativas ao meio ambiente e aproveitar e convocar a sociedade cearense, se for possível, né, os que moram em Fortaleza, porque nós teremos também gente que vem do interior para participar do ato amanhã. É o ato que vai combater ou vai mostrar a forma como o Ceará está enxergando negativamente a aprovação do PL da devastação. Só para deixar claro, o PL ele desestrutura o procedimento de licenciamento ambiental, para que fique claro, esse licenciamento ele tem hoje um procedimento que é bem regulado e que ficaria flexibilizado com uma iniciativa que partiria dos próprios empresários. Ora, se os empresários já fazem o que fazem da forma como nós estamos hoje, imagine se nós tivermos a autodeclaração para que daí a fiscalização parta a partir das denúncias. Vai ser muito complicado. Então nós temos que derrubar esse PL, embora seja difícil, e agora às 3 horas da tarde de sábado, amanhã, na Praia de Iracema, na altura da estátua da Praia de Iracema,
que é aquela que fica naquela região do bairro Praia de Iracema. Nós temos uma outra estátua que fica no Mucuripe, é a que fica no bairro da Praia de Iracema. Nós vamos fazer uma caminhada de 3 horas da tarde na direção do Poço da Draga, colocando tudo aquilo que nós temos contrariamente à aprovação do PL da devastação. Contamos com a presença de todos no local amanhã, sábado, às 3 horas da tarde, na altura da estátua da Praia de Iracema, da estátua de Iracema, no bairro Praia de Iracema. Obrigado. Fica no aterrinho, né? No aterrinho. No aterrinho, exatamente. Pronto, obrigada, Derbal. Bom, eu quero até aproveitar e anunciar, convidar também para a manifestação que teremos no dia 15 de junho, tá certo? Que é a manifestação que também está sendo organizada a nível nacional pelo fim das exportações. Será dia 15 de junho, às 17 horas, tá? Então, esse sábado agora, no próximo. Então, nós chegamos ao fim, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio, tá? Desse podcast É Animal. Junto com minhas queridas da APAMA, as sócias das gestoras da APAMA, com o nosso querido Aderbal, que veio aqui para abrilhantar o episódio da tarde de hoje. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam, que irão nos acompanhar em outros momentos, que a live fica na internet. E, claro, um agradecimento especial aos protetores e protetoras de animais e do meio ambiente que estão conosco nessa luta. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco, tá? Nos encontraremos no próximo programa com mais um conteúdo incrível sobre o mundo animal e ambiental. Até lá. Apoio Cultural. Bem querer é só querer bem, estar bem, bem-estar. Presentear Natal no Shopping Benfica.